E eu começo o programa com o nosso quadro de segunda-feira, que é Amor Exigente, falando sobre dependência química. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Gente, instituição séria, linda e que tem causado muita diferença na vida de milhares de famílias. É um programa que está espalhado por todo o Brasil, sim, mas também tem em outros países da América Latina. Fora da América Latina, a gente também tem o Grupo de Israel, por exemplo. Enfim, e você que está aí assistindo ao programa, talvez através do aplicativo da Rede Vida, quer montar um grupo de Amor Exigente, entra em contato com Amor Exigente, peça o material para você entender como é que isso pode começar. E começa pequenininho mesmo e de repente toma um tamanho que a gente nem imagina, né? Porque é um sonho de Deus e é um sonho que tem feito diferença na vida de muita gente. Eu recebo dois queridos. Eu tô sem ficha e sem TP. Um eu conheço bem, que é o Luiz Fernando Calduno, vem aqui, que é voluntário de Amor Exigente. Seja muito bem-vindo, cada vez melhor, aprendendo sempre. E você tem uma convidada maravilhosa, e aí você apresenta. É a psicóloga Cleusa. Cleusa, seja bem-vinda. Realmente nos ajudar numa questão importante, que é a questão de comportamento, né, Cláudia? Vamos falar de comportamento hoje, né? E comportamento que muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer. Comportamento que a sociedade julga como terrível e que a gente sabe que às vezes é só consequência do uso da droga. A gente está falando de furtos, de pequenos delitos que podem acontecer mesmo dentro de casa. Isso mesmo. Vamos sentar então para a gente conversar? Então aqui, olha, juntinhos e aí querendo também a sua participação, você pode abrir o seu coração e também falar com a gente. Então vamos lá, Cleusa. É isso. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Vamos. Luiz Fernando, quando você pensou nesse tema, o que veio na sua cabeça logo de início? Veio assim uma questão que as famílias chegam tão atormentadas nos nossos grupos, Cláudia, porque vem com um questionamento. Aonde foi que eu errei? Eduquei com todo carinho, com todo amor, dentro dos princípios e valores importantes e de repente começam a acontecer mentiras, começam a acontecer roubos dentro de casa e a família fica desesperada. E num primeiro momento fica aquele sentimento de culpa que o Amor Exigente quer libertar a pessoa do sentimento de culpa, para que ela possa agir em relação a essa doença terrível da dependência química. E aí eu pensei em termos de informações de uma psicóloga a respeito dessa questão, destes comportamentos, destes hábitos ruins que, a meu ver, vêm com a doença. Mas a gente precisa de esclarecimentos também desta área da psicologia. E aí, Cleusa? Bom, nessa área, o problema todo, né, nós temos uma família toda codependente. E até a coisa mais importante que a gente pode fazer nesse momento é tentar ajudar toda a família. Porque enquanto todos os integrantes, o pai, a mãe, o irmão, o filho, né? Todos eles não conseguirem estar juntos, nós temos muitos problemas com mentiras, muitos. Porque eu tento ser o melhor de mim o tempo todo. E eu consigo ser uma pessoa nesse momento que chama a atenção, né? Porque sou um dependente, mas chama uma atenção como se eu fosse um imoral, né? E aí eu mesmo caio numa péssima... eu vejo o meu eu todo destruído. Uma autoavaliação negativa, né? O meu eu destrói. Eu me olho e eu não me vejo. E eu aprendi com a minha mãe, aprendi com meu pai, aprendi e não aprendi. Então, eu tenho um julgamento péssimo. Mas, com o decorrer do tempo, a família também vem fazendo um julgamento péssimo. Porque a família também se autodestrói. Então, a mãe quer saber onde errou, o pai quer saber onde errou. E todos ficam perdidos dentro de uma solidão, né? Porque é uma grande solidão que você sente de como é que eu vou conseguir sair disso. E eu não vejo nenhuma esperança, que o maior problema a fé e a esperança vão embora. E aí a gente tem o maior problema, que é a família se destrói, as famílias, os maridos e as esposas têm um rompimento, os pais ficam desesperados, as mães sobrecarregadas porque acham que a culpa foi delas, os pais, e aí fica... Eu estou só. Quando a gente se reúne em grupos, a gente consegue
partilhar. E aí nessa partilha, e que é o maior problema, é a gente fazer com que essas famílias venham para nós, né? Porque o problema maior é a família chegar até nós, porque sempre o problema é aquela pessoa. Eu isolo aquela pessoa, e o problema não é, né, da pessoa, é de uma comunidade toda, né? Nós temos que prestar mais atenção, porque o problema é de cada um de nós, né? Independentemente se nós temos ou não temos alguém dependente químico na família, e nós temos realmente que olhar com mais atenção, amor, carinho, e não estigmatizar aquela pessoa. Ele é o problema, ele não é o problema. Isso só no caso da dependência química ou também, a gente costuma falar no amor exigente, não importa se é a droga ou se é a droga de comportamento. Comportamento com algum distúrbio também? Para mim, na minha experiência, eu vejo a dependência de várias coisas, tá? Eu não vejo só uma dependência química, eu vejo uma dependência de açúcar, né? E eu vejo dependência de mentiras. Você é um dependente de algo. Então, de um café demais, de um açúcar demais, de uma comida, de um bolo. Então, e você vai tendo distúrbios e sintomas. O que acontece com o álcool e com os outros, né? Porque eu posso ter uma dependência do açúcar e vou ter um diabetes. Ah, tá bom. Um diabetes é só um diabetes. Eu dou um remedinho, o médico resolve. E está solucionado. Tem uma série de limitações. Nós precisamos de uma família que também entenda, porque não adianta eu não poder comer açúcar e eu ter uma festa de aniversário para os outros com muito açúcar. É a mesma coisa que um dependente químico. Então, assim, não adianta eu não poder usar o álcool, ou a droga, ou o cigarro. Somos todos nós que não podemos, que fazemos parte daquele grupo, nós não podemos. E não devemos. Por quê? Porque ele vai ter vontade, né? E ele vai se sentir extremamente desconfortável num lugar desse. Imagina você o tempo todo falando para você mesmo: eu não posso, eles podem; eu não posso, eles podem; eu não sou nada, eles são; eles podem porque eles são melhores que eu. Porque é isso. E eu vou tendo uma sensação e uma ansiedade que, ao final de tudo isso, passam os 2 dias, eu vou lá e uso ou cigarro, ou a bebida, ou uma droga maior, ou um bolo. Que a pessoa está destruída. Porque eu preciso daquilo. Eu preciso muito, muito. É um conforto, né? De alguma forma a gente... Porque você precisa. As pessoas, por exemplo, tem pessoas que têm dependência de obesidade, é um caso que também é dependente, né? Então, você acorda de madrugada e vai comer. Nesse momento, você tem muito menos ação no seu cérebro. O seu cérebro está funcionando menos ativo com aquelas proibições. Você levanta, vai e come. Se tem na geladeira, você vai fazer. Se tem na gaveta um pacote de chocolate, você vai comer. Então, as coisas precisam ser olhadas com mais cuidado, né? Ah, ele tem que ter força de vontade. Ele não tem que ter força de vontade, porque isso está já num grau que já ultrapassou a vontade. Esse grau é a dependência, né? Agora, em relação a esse extremo, né, que a gente fala que é do roubo, é de tirar uma coisa de dentro de casa. Então, a mentira em si, ela começa porque eu vou pensando como é. A mentira começa muito antes, né? A mentira é uma coisa que vem muito cedo e ela até é meio apropriada quando a gente fala do Pinóquio, né? Como é que eu conto uma história do Pinóquio, tão linda, e no final das contas eu estou mentindo para as pessoas que estão escutando, que são as crianças, né? O velhinho conta uma história linda, maravilhosa, que o nariz cresce, mas o nariz nunca vai crescer. E aí a criança, em algum momento, vai perceber, né? Então, você conta uma história linda, maravilhosa, né? E você dá aquele primeiro insight para a criança
de que numa historinha bobinha, sem nada, você pode enganar alguém. E aí, quando ela começa a perceber que ela pode ser enganada. E por que ela não pode enganar? Bom, aí vem, né, a historinha de que a minha mãe fica muito brava comigo quando eu tiro uma nota muito, né, ruim. Eu não estudei, tirei. Vem a bronca, vem aquela coisa. Acho que é melhor não contar. Quando a escola traz o boletim, a irmã tem um ataque, a mãe tem um ataque, e depois a coisa se ajeita, né? Porque o problema do ataque é da mãe, do pai. Foi 1 milhão de castigos que não duram 2 dias, né? 2 dias, não duram. E aí depois eu vou lá e eu facilito um pouquinho só, coitadinho, é muito o que eu estou fazendo por ele, né? Não devo, né? Muita exigência. Então, eu começo a ver que algumas coisas que eu faço, eu consigo sair bem, né? Hoje a mídia também ajuda bastante, né? Como é que eu faço para uma pessoa consumir alguma coisa, né? E ponho uma luz linda atrás daquilo. E eu vou falando para a pessoa de tal forma que ela consome, ela compra produtos. Então, a mídia, né, todo o marketing utilizado facilita muito, né? E a criança aprende com quem? Aprende com o que ela vê o tempo todo, o tempo todo. Então, eu aprendo a mentir o tempo todo com todo mundo, né? Quando eu estou querendo, né, e eu vou para a droga ou vou para qualquer outra coisa, eu preciso daquilo e eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer para pegar aquilo para mim? Eu quero muito. E esse muito é alguma coisa que faz... é uma coisa de um expoente muito alto, tem um índice muito alto, a necessidade. Eu vou arquitetar uma boa história para eu conseguir chegar lá. Se essas mentes fossem utilizadas para outras coisas, seriam maravilhosas, todas, porque eles conseguem arquitetar o plano, pegar o dinheiro para ir consumir a droga, eles voltam e conseguem, né, não demonstrar absolutamente nada para a mãe, para a família, para ninguém, que ele executou aquilo e ele consegue dizer, não fui eu. Com uma tranquilidade fora do normal. Muitas vezes a gente sabe que a pessoa está mentindo mesmo, porque a gente já está mais acostumado, então sabe. Mas a mãe não tem esse olhar, o pai não tem, a família não tem, os amigos não têm. E eu sempre digo uma coisa que é muito importante. O meu melhor amigo é aquele que não me deixa usar nada de droga, é aquele que é meio chatinho, né? Que ele me tira desse lugar. Porque o meu melhor amigo para as pessoas é aquele que vai comigo na droga. Então, cuidado com o melhor amigo de todo mundo. Eu acho que fica uma questão nessa sua colocação que eu acho que é importante da gente falar. Algumas mães pensam assim, mas eu não quero que ele roube, porque depois ele vai se sentir destruído, ele vai se sentir péssimo, o pior de todos, vai ser rotulado, e aí vai usar mais droga, e aí a coisa fica pior. Então, eu devo dar dinheiro para ele comprar droga? Bom, eu acho que ela tem que procurar ajuda. Em especial no amor exigente. Em especial no nosso amor exigente. Porque eu tenho como visto normalmente que as pessoas fogem. Fogem dos médicos que falam sobre o assunto. Então, psiquiatras e neuros, eu fujo. Psicólogos, neuro, então, eu vejo isso direto. É a última pessoa do planeta com que eu vou procurar. Os aconselhamentos, eles ficam pelo cabeleireiro mesmo, né? Na feira, em algum lugar. Ah, não, mas você não vai lá porque senão eles vão arrumar um problema para você. Então, quando chega até nós, já chega um pouco complicada a história. Não vem num primeiro momento da mentirinha pequena, né? Então, não tem esse serviço meio básico que a gente gosta de falar que tem que existir, né? Que é o básico. Viu um problema? Procura alguém que é especialista na área, e tem um monte, né? Então, vai lá, procura saber o que está acontecendo.
Eu sempre acho que o especialista é a melhor pessoa que existe no planeta. Com então, uma certeza. cozinheira é a cozinheira. É quem entende de fazer Quem comida. entende, né? É, quem tem que entender. Os meninos aqui, eles entendem. Então, você se meter numa coisa ou dar palpite furado, vai ficar pior. Então, quando eles chegam nesse momento, a mãe pode se sentir culpada, mas ela ainda fica, porque eu vejo muitas vezes o assunto chegar pela irmã, pela tia, pelo amigo do amigo. É muito longe da gente ainda. Então, a pessoa não consegue trazer aquilo que ela tem o problema. Então, você fica dando algumas pedrinhas para as pessoas, né? Olha, então, você faça isso ou faça aquilo. Mas você não é a culpada, porque tem irmãs que chegam culpadas porque o sobrinho tem alguma coisa. Você não é responsável pelo seu sobrinho, né? Então, o problema maior é as pessoas têm muito medo de chegar exatamente num grupo, né? E que vai ajudá-las realmente, né? Que tem essa possibilidade de ajuda, ou chegar em algum psicólogo, alguém dessa área mesmo, né? Da psicologia, que possa dar esse respaldo. Ou ir para um grupo do amor exigente, ou entrar em contato com isso. Eles tentam tapar o sol. E esse é o maior problema. Não adianta, né? Uma hora ele vai entrar. Isso mesmo. Vejo que essa situação toda que nós estamos conversando é uma verdadeira bomba relógio, né, Cláudia? Porque o indivíduo que fez o pequeno furto ou que contou a mentira, ele o fez por uma necessidade, às vezes até física, porque a dependência química, em determinado momento, traz uma necessidade física de que ele use determinada droga. E a família o acusa de ladrão, de uma pessoa que rompeu com os valores universais ali que aquela família tanto trouxe trabalhou. Uma vergonha. Então, aquilo traz também um sentimento de culpa muito forte para o dependente químico e uma desagregação no núcleo familiar. Então, é necessário que alguém de fora, e se a melhor pessoa para falar de alimentos é a cozinheira, eu penso que o amor exigente é o melhor grupo para falar de comportamentos que envolvam a dependência química, porque lá nós não temos profissionais especialistas, mas nós temos pais, mães, irmãos, irmãs, cônjuges que passaram por essa situação, como aconteceu na minha casa, como aconteceu com a minha família, que também foi tão bem educada, eduquei meus filhos dentro dos valores cristãos e de repente começou a desaparecer coisa dentro de casa. E dá aquele vazio, aquela sensação de desamparo, de desesperança. E aí alguém do grupo pode dizer, calma, né? É um contexto, não é? Ele não é um ladrão, ele está ali atrás de uma situação. E tem a questão da facilitação também, não é, Cláudia? Que eu fiquei pensando em tudo que a Cleusa está nos contando, a respeito de que muitos pais acabam deixando com facilidade ali a carteira sobre a mesa, o dinheiro para comprar o gás, o dinheiro para comprar o pão. E isso é uma forma de facilitar. Talvez aí seja uma questão inconsciente de que a família fala, bom, se ele tiver um dinheiro, ele também não vai roubar. Assim como nós conhecemos casos extremos de famílias que vão comprar a droga para que o dependente químico não se exponha ao risco. Então, é uma doença. Voltando ao ponto inicial, é a doença da família. A dependência química é uma doença que envolve o dependente e envolve a família. E os dois precisam ser trabalhados. E o amor exigente tem sala para a sobriedade de amor exigente e sala para a família de amor exigente. Juntos, trabalhando esta questão da mentira, nós temos o terceiro princípio ético que nos ensina a ser fiéis, honestos e verdadeiros. Então, aí que vem a questão da verdade. E quando há um ambiente propício para que ela surja, acaba essa questão de jogar para debaixo do tapete, não fui eu, finge que não aconteceu e tudo mais. Mas antes, vamos compartilhar um pouquinho o depoimento que a gente colheu? Porque quando a gente traz um assunto como esse, né? Furto, um delito em casa, as pessoas falam, ai meu Deus, quem é que vai falar sobre isso? Tem gente que fala e é para ajudar. Alguns pais que passaram por essa situação compartilham suas histórias e eles se colocam na mesma situação que você, quer dizer, de igual para igual, porque nessa hora não existe culpa. Precisa existir ação. Presta atenção.
cheguei um dia no bar, tinha uma conta de R$1.000 no bar de Trident e House. Como assim? R$1.000 para pagar? Eu falei pro moço do bar, como o senhor deixou ele pegar tudo isso? Ah, é Trident e House. Então, era a forma que ele adquiria o dinheiro. Ele pegava e vendia para comprar substância, né? Era uma das formas. Começou também a sumir dinheiro da minha bolsa. O meu filho, com 17 anos, entrou na droga, já estava roubando, me odiando, que me odiava, porque eles ficam mesmo. Então, para uma mãe, numa situação dessa, a gente... Só que eu pedi a Deus todo dia para me levar, que eu não ia dar conta de ficar aqui. Eu não enxergava mais quase nada, nada. Eu não comia, eu não dormia. Eu vivia trancando e escondendo tudo. Eu trancava as chaves, dormia com a chave debaixo do meu travesseiro. Eu vou para o banheiro quase até hoje com a minha bolsa. Às vezes não tem R$1 na minha bolsa. Então, assim, bem difícil para a família. Mexe com a família inteira, né? Até que chegou uma hora que ele começou a usar também cocaína. E aí a coisa se agravou, né? E aí ele pegava as coisas, vendia a roupa dele para conseguir, porque ele não tinha nenhum recurso, né, financeiro. Eu comecei a enxergar ele como um adicto. Então hoje eu conheci bastante mais da doença para poder lidar. Ainda não aprendi muito não, sou novata. Ou eu sou muito codependente, ainda preciso me tratar bastante. Hoje, depois de eu ter passado por 7 anos de grupo de apoio, de Amor Exigente, está passando, eu consigo lidar um pouco melhor. Depois de todo esse diagnóstico dessas dores, nós começamos a estudar mais, a compreender mais, para nos adaptar a essas situações difíceis. A cada dia tem uma situação nova e todos nós unidos, porque hoje somos bem mais unidos do que antes. Eu acho que a primeira coisa é buscar um grupo de apoio realmente, né? Porque a gente consegue ter uma visão diferente da situação, né? Com as partilhas e tudo mais. Muito obrigada a todos que abriram o coração, que compartilharam histórias. Não é fácil, né? Contar histórias como mas é interessante que você aí em casa tenha tido o privilégio de ouvi-las. Você viveu algo parecido, Luiz Fernando? Sim, claro, Cláudia. Quer dizer, claro, a gente, infelizmente, encontra um padrão no comportamento das famílias e do dependente químico. E essa questão da mentira e do roubo vem para que eles alcancem os objetivos dele. Então, aconteceu sim, tanto no meu núcleo familiar, com os meus filhos, na época que eles faziam uso de drogas, de desaparecer o dinheiro que ficava ali exposto para alguma pequena compra ou mesmo dentro da carteira do pai. E a questão da mentira, eu tenho um testemunho para contar aqui, que foi em relação à minha irmã. Minha irmã é alcoolista, hoje em recuperação, graças a Padre Haroldo e ao Amor Exigente. Mas ela diminuía, dizia que tomava uma cervejinha de vez em quando. E quando ela teve um coma alcoólico na rua, ficou 60 dias na UTI, entre a vida e a morte, e depois foi para um hospital psiquiátrico para fazer o tratamento da dependência química. Na entrevista com o médico, eu e minha outra irmã participamos. E o médico perguntou: a senhora bebe? Ela disse: bebo. O que a senhora bebe? Meia garrafa de vodka por dia. Então veja que aquela cervejinha que era, né, a mentira, era uma coisa muito maior. E a família parece que minimiza e tenta aceitar aquela mentira como se fosse uma verdade, acho que para se proteger também, não sei. Porque era óbvio que tudo aquilo não ia poder ser com uma cervejinha. Com certeza. Eu tenho algumas histórias aqui e a primeira que eu vou ler, ela vem dos moradores da cidade de Sarapuí. Diz assim: boa tarde, eu preciso contar uma história muito triste da minha irmã.
ela e o marido, frequentador do Amor Exigente. Eles tinham um filho usuário de drogas e esse filho foi internado várias vezes. E agora, dia 31 de janeiro, ele matou o pai com requinte de crueldade. Minha irmã precisa de uma palavra de vocês. Desde já agradeço. Olha, minha amiga, queremos fazer uma palavra de solidariedade, uma palavra de apoio. Permaneça no grupo de Amor Exigente, independente de tudo que tenha acontecido, porque o Amor Exigente é para nós. O Amor Exigente é um programa que tem uma espiritualidade pluralista muito forte e uma responsabilidade social. Dona Mara iniciou sua vida dentro do Amor Exigente a partir de uma grande dor, da perda de um filho. E ela salvou a vida de tantos filhos e de tantas famílias. Então venha para o Amor Exigente e ajude a salvar a vida de outros filhos, de outros pais, porque através do seu exemplo forte isso poderá realmente fazer um contágio. Então não desanime e que sinta-se abraçada e confortada. Próxima pergunta da Daniela, ela é de Americana, São Paulo. Boa tarde, muito bom. Sou dependente de anfetaminas e me sinto exatamente como a convidada está falando. As pessoas pensam só nas dependências por drogas ilícitas, mas na verdade tudo começa no comportamento inadequado. É assim, vamos adquirindo outras dependências como mentir, manipular, roubar, agredir. Bom, parabéns, o programa está muito bom. Obrigada, Daniela, por compartilhar. Queria que a gente finalizasse, mas lembrando também dessas outras dependências, né? E dando uma palavra de esperança para quem está em casa. Todas as pessoas deveriam primeiro procurar se basear na fé e na esperança. Por isso o Amor Exigente existe. E também todas as pessoas, elas precisam muito disso, de todos nós, né? Quando elas se sentem acolhidas por nós, que é uma coisa que é difícil, muito difícil, o público no geral entrar nesse lugar. A gente pensa na gente e não pensa às vezes no outro, no grupo, nas pessoas. Então eu acho que todas as pessoas deveriam começar a olhar, porque existem muitas dependências, não existe uma dependência, existe dependência de tudo. Mas principalmente a maior dependência é que nós dependemos do amor do outro. E esse amor do outro é uma coisa que não é valorizada. E eu vejo muita gente melhorando só por amor. Então, eu acho que o mais importante é a gente dar esse amor e dar esse carinho e dar essa atenção às pessoas. E dar essa atenção para a gente mesmo, que também precisa desse amor para sobreviver. E é dando esse amor que a gente recebe esse amor. Por isso, abra espaço na sua agenda para doar um pouquinho de si e para receber. E você vai receber tanto. Vai ser muito bom, né? Nós falamos tanto de mentira aqui que me deu vontade de ser verdadeiro, Cláudia. O Amor Exigente terá um evento incrível no Rio de Janeiro, de 8 a 11 de agosto. E eu vou abrir o coração dizendo que nós estamos aflitos porque estamos com poucas inscrições. Então, nós precisamos do seu sim. E, para isso, nós tomamos duas atitudes para facilitar a sua estada conosco no Congresso. Então, a partir de hoje, cada grupo de 5 pessoas inscritas haverá um desconto de 20% na inscrição. Isso é uma ajuda. E a segunda é que, se de fato você não conseguir participar conosco no Congresso inteiro, haverá a venda de vouchers para um dia de participação no Congresso. Então, a sexta-feira e o sábado serão dias especiais, onde nós teremos no sábado o Rossandro Klingen e na sexta-feira a Tânia Zaguri. Então, você pode participar só da sexta ou só do sábado. Aí a inscrição cai bastante de preço e você estará conosco. Vamos supor que nós aqui de São Paulo queremos ir para o Rio só num dia. A gente pega um ônibus à noite, vai para lá, participa do congresso, vê a nossa família, abraça a Dona Mara, abraça o Padre Haroldo, abraça a FEAE e volta para dormir em casa e aí o custo sai menos. Enfim, eu quero que você vá para participar todos os dias, mas se o seu recurso está limitado, então vamos ser verdadeiros e você participará
apenas um dia. Eu estarei lá também, quero que você vá, viu? E você faz a inscrição pelo site www.amoresegente.org.br ou pelo telefone, que é o 019 3252-2630. Quero agradecer mais uma vez a Cleusa Scorzafava. Que nome bonito de é o quê? É italiano. É italiano? Scorzafava. Muito lindo. A Cleusa é psicóloga clínica. Quer deixar um telefone ou um contato? Meu telefone é 011 991 42 4200. Estou à disposição de quem precisar. Muito obrigada, Cleusa. Muito obrigada, Luiz Fernando. Se você não anotou, pode ligar para a FIAE, que a FIAE passa o telefone para você. Se quiser, pode repetir. 11? Não, é 11 991 42 4200. Agora acho que deu para anotar. Muito obrigada e até a próxima. Força, fé e alegria! Alegria!